olhos, entrar nessas energias salutares dessa casa no dia de hoje. Senhor Jesus, espíritos amigos aqui presentes, que nessa noite possamos abrir a nossa mente para os pensamentos bons, pensamentos de amor, de fé, de compreensão, e que essa palestra de hoje possamos levar para os nossos lares mais conhecimento, que possamos passar para os nossos familiares, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Abençoe o André nessa palestra de hoje, para que ele possa ser intuído, e que a Sabrina possa fazer uma leitura esclarecedora. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos amigos aqui presentes, tendo em frente o nosso trabalho, nossa irmã Lúcia, vamos dar início à primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja. Pergunta-se: os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Essa situação só poderia ser admitida se todos os homens encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde a selvagem até o homem civilizado, mostram quais os seus degraus que tem a subir. E a encarnação tem de ser um objetivo útil. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração? Das crianças que morrem pequeninas? Sofreriam sem proveito para si mesmas, nem para os outros. Mas Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação do mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem e pudessem ter oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si, tendo em conta suas relações anteriores. Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e sobre uma lei natural, apoiar os princípios de solidariedade e fraternidade e de igualdade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Existem 3 condições que nós possamos estar em relação à divindade, né? Temos os que não creem em Deus, ponto. Os que creem, que dizem que creem em Deus, e os que acreditam em Deus. Se nós, considerando que estamos aqui, né, tentando aprender um pouco mais da doutrina espírita, temos ou estamos aqui por questão de dor, ou por curiosidade, temos uma certa um pé na curiosidade quanto o que há além, né, do corpo de carne, o que está por trás desse véu, né, que nós não enxergamos essa dimensão espiritual. Todos esses fenômenos, como as psicografias que têm acontecido aqui, mas não só aqui nessa casa, mas em todas as décadas, em todos os séculos que já passaram, principalmente no advento, né, da doutrina espírita, a quantidade de médiuns, de comunicações mediúnicas. Então, basicamente, vou deduzir que nós aqui acreditamos em Deus. Ora, acreditar em Deus é acreditar que há uma inteligência suprema por trás desse mecanismo em que nós estamos inseridos. É crer que essa inteligência é suprema, é onisciente, onipresente, é a própria virtude, é a meta maior, é além da meta, né? É o que nós denominamos de Deus. Nós não conseguimos conceber de tão grandioso que Ele é. Deus, nós não somos Deus, né? Nós iremos adquirir uma evolução grandiosa, sem dúvida, né? Mas não podemos colocar Deus como se fosse a união de todos nós. Seria dizer que a pintura é o pintor, que a criação se trata do Criador. Não tem lógica, né? Qual a origem, então, das criaturas? Ora,
crer na bondade de Deus, na sua justiça suprema, é ponto fundamental para dizer que acredita em Deus. Ou então você não acredita. Acreditando em Deus, nós devemos nos questionar. E é muito simples. Por que uns nascem pobres e outros ricos? Por que alguns nascem deformados e outros esteticamente aceitável para a sociedade? Por que aonde aquele coloca a mão tudo vira ouro, tudo tem sucesso, tudo vai para frente, e outro que se esforça verdadeiramente parece que tem um azar na vida? Onde está essa perfeição, essa justiça divina? Por que privilégios para uns e para outros não? É muito simples. Se acreditamos em Deus, não há como dizer, Deus, são provas que Deus nos coloca. Mas que provas são essas? Da onde, por que provar a uns e outros não? Mesmo a luxúria, a fama, a celebridade, são provas difíceis. Tivemos agora o falecimento através de overdose, né, do vocalista, qual é essa banda? Charlie Brown, né? Por overdose. Mas a quantidade de atores, cantores que já morreram por overdose é imensa. Ou seja, a fama e a riqueza não são provas tão fáceis. Claro que nós temos aqui o extremo. A pessoa que entra num desequilíbrio emocional, que acaba pegando uma muleta de dependência química e a consequência é o desencarne. Mas temos aqueles que viram arrogantes, prepotentes, que acham que estão acima dos outros por ter ganhado um empréstimo da providência, né, em questões materiais. Mas qual é a lógica? Qual a justiça por trás disso? Por quê? Por que a pergunta? Aonde a resposta? A reencarnação é a única teoria, vamos dizer agora nesse momento, teoria nesse momento. Mas se trata muito além de teoria. Hoje, eu diria que não é nem um dogma, trata-se de um fato. Hoje, na atualidade, nós temos os que acreditam em reencarnação e os que virão acreditar. É uma questão de tempo. Já vamos ver algumas questões para a gente ver como isso já está rico. Mas, filosoficamente, a primeira questão é essa. Você se questionar verdadeiro, eu acredito realmente em Deus? Então eu preciso tentar compreender o que está por trás da justiça maior. Por que acreditar em Deus, acreditar que Ele é a suprema justiça? Mas ver todas essas desigualdades diante das nossas vistas não faz sentido se eu não tiver a crença firme de que nós somos imortais, que temos várias vidas na carne. Nessa roupa, nós trocamos de roupas muitas vezes durante os séculos, para aprender, para crescer. E aí tudo se torna muito mais justo, muito mais claro. Faz sentido aquele filho, aquele pai, que por mais tentarem, possuem uma animosidade gratuita. Aqueles amigos que parecem que são irmãos desde o berço. Aquela família que eu encontro, de repente, do meu marido ou da minha esposa, que parece ser mais minha família do que a consanguínea. São os laços espirituais. São as convivências, apesar do corpo se modificar, mas os espíritos são afins. Ou são desafetos. E aí necessitamos, sim, retornar para aprendermos, evoluirmos, repararmos faltas para com os outros, voltarmos a sermos amigos, camaradas, mesmo com aquele inimigo mais ferrenho. Se hoje eu tenho alguém que eu desprezo, que estamos numa inimizade enorme, é melhor caminho é perdoar. Apagar, o que é muito difícil, a gente sabe, né?
controlar as emoções, mas é preciso desde agora buscar de forma sincera deixar isso para trás, mas que é fácil não é. Hoje nós temos pesquisas catalogadas de crianças que lembram de vidas passadas as pencas. O pai dessa pesquisa contemporânea, já desencarnado, Ian Stevenson, esse norte-americano, só ele tem catalogado 1.600 casos que ele pesquisou. No mundo todo. Porque pessoas, há casos catalogados no Sri Lanka, na Índia, na China, que são reencarnacionistas na sua cultura. Mas temos também casos catalogados na Europa, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. O seu livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, possui uma abrangência mundial. E temos outros pesquisadores, muitíssimos outros. Inclusive um grande pesquisador que era espírita, Hernani Guimarães Andrade, um engenheiro que até se correspondeu com Ian Stevenson. E ele aqui no Brasil pesquisou mais a fundo outros casos, tanto de lembranças como de transcomunicação, que são aquelas fitas gravadas, de vozes de desencarnados. Então é um personagem pouco comentado, no Espiritismo, mas que tem uma grandiosidade de pesquisa enorme. Também já desencarnado, se eu não me engano, na década de 90, ou se não me falha a memória. E um desses casos, para nós podermos aqui ver como é interessante, um desses pesquisadores estudaram um menino chamado James, que aos 2 anos, norte-americano, os pais perceberam que ele tinha um grande interesse por aviões. Mas até aí seria uma coisa totalmente normal nos Estados Unidos, onde o patriotismo impera com muita força. Mas o menino começou a falar certos detalhes técnicos da aviação. E o pai e a mãe totalmente desconhecendo a cultura reencarnacionista, que não está presente fortemente. O espiritismo não é muito forte nos Estados Unidos, só nos últimos tempos que começou a adquirir mais força, graças a Divaldo Pereira Franco. O James ele começou a ter pesadelos à noite, e acordava gritando que o avião está queimando, pegando fogo. E os pais, sem entenderem, o pai, o Bruce, começou até a ficar um pouco, vamos dizer, grilado com a situação. Mas um dia, folheando um livro histórico da Segunda Guerra, o menino olhou: ó pai, foi aqui que eu caí de avião. E apontou na ilha, uma ilha japonesa. Mas quem te derrubou? Ele olhou para os japoneses, como se o pai não teria que saber a resposta. Em outro determinado período, mais à frente, ele começou a assinar às vezes alguns desenhos como James III. Até que ele começou a comentar o nome desse piloto que ele sonhava e lembrava que era, que também o nome era James Jr., então por isso que ele assinava terceiro. O pai da vida anterior era James, ele foi James, e agora é o terceiro James, vamos dizer assim. E o pai, totalmente cético, mas começou a anotar essas informações, e aí nas tabernas onde havia militares aposentados que se reuniam, e até que, juntando os fatos, descobriu que até o porta-avião que o menino falou, inclusive deu um nome, existia. Que o nome de um dos colegas que haviam servido com ele na Segunda Grande Guerra também existia. E aos poucos, Bruce, o pai, foi montando esse quebra-cabeça que se tornou um dos casos de lembranças mais bem detalhados e documentados até agora. Tanto que virou um livro chamado A Volta, que é riquíssimo de detalhes. Este é um exemplo dos milhares que já existem catalogados. Um outro pesquisador, no estilo de Ian Stevenson, pesquisando no Sri Lanka,
ele pesquisou uma menina chamada Diluc, mas uma moça já na adolescência para a fase adulta, em que se recordava também da vida anterior dela. Ela começou, quando era pequena, a dizer que os pais não eram seus pais, aqueles irmãos não eram seus irmãos, que ela morava, na verdade, em tal cidade, seu pai e sua mãe eram fulano e ciclana. É claro que Sri Lanka é reencarnacionista. Então alguns opositores falam, mas isso é imaginativo, é cultural. Claro que existe. Os pesquisadores sabem que existe a imaginação da criança. Por isso que eles fazem pesquisas, verificam se o que eles estão falando batem com informações. Quando não há como comprovar, eles descartam o caso. Mas essa menina, depois de muito procurar, encontraram que a cidade, naquela cidade existia tal família, com tal nome. Levaram ela, misturaram a família com outros estranhos, ela conseguiu identificar os familiares. Geralmente nós temos a questão da lembrança de vidas passadas, e é o que mais acontece na fase infantil, e à medida que vai crescendo é esquecido. E aí algumas pessoas perguntam, poxa, mas por que Deus não permite que a gente lembre de vidas passadas, né? Seria tão mais fácil, né? Para comprovar a existência e a imortalidade que a gente é. Mas os Espíritos já nos dizem, através de centenas de obras, podemos usar de referência as obras de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, já nos relata que à medida que nós evoluirmos, moralmente, emocionalmente, nós passaremos a ter condições de lembrar de vidas antecedentes. Mas por enquanto, como vou me lembrar que meu pai, na realidade, é o assassino meu de outra vida, e ter uma convivência pacífica? Vamos pegar o caso dessa menina, a Diluc. Os pais não sabiam o que fazer. Ela era totalmente indiferente à família atual. E assim, ela não lembrava dos pais nada com uma forma negativa. Eram estranhos. Não eram assassinos, nada. Eram estranhos para ela. Ela morreu na vida anterior afogada. Vamos dizer, digamos que foi por volta dos 30 anos, vamos supor. Reencarnaria, teria uma nova vida, e agora estaria de novo por volta dos 30 anos. Mas na mente dela é como se ela tivesse 60. É como se aqueles pais fossem aqueles tios que de repente pegaram ela só por um tempo para cuidar dela. Mas os pais verdadeiros são aqueles primeiros. Como nós. Às vezes saímos de casa, vamos viver um tempo com algum familiar em outra cidade. Mas por mais que a gente tenha carinho daqueles que cuidaram, os pais continuam na nossa mente a ser os primeiros do nascimento. Vejam só a confusão. A mãe, que era uma pessoa emocional, se sentia acuada, triste, porque ela não sentia o carinho da Diluc para com ela. Era um transtorno, um desequilíbrio familiar imenso por trás de tudo aquilo. E aí está o motivo, um dos motivos para não lembrarmos das vidas anteriores. O psiquismo humano não teria condições de lidar com isso. Mas o que é o psiquismo humano? É a nossa condição emocional atual, nossa imaturidade. Se já houve todo esse transtorno, veja só, todo esse transtorno simplesmente por você sentir fora do ninho, imagine se você lembrasse que aquela família atual são todos desafetos seu. Muitos aqui também, dentro da própria família, às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão, com uma irmã, com uma prima, tem um desafeto tremendo. Não quer conviver com a pessoa. É oi, oi, tchau, tchau. Se vai numa reunião familiar, procura ficar afastado. Não dá. Não casa, não vai. Imagine se viesse numa vida seguinte com essa lembrança. Continuaria a ser a mesma coisa. Não há mudança psíquica porque a gente perde o corpo de carne. Continuamos a ser quem nós sempre fomos. Ponto. Os conceitos serão esses. Claro que, vamos dizer, eu, André, perco meu corpo de carne, está ali no chão, e eu estou vendo, eu perceba que eu desencarnei. Talvez o fato de eu perceber isso, de que há uma realidade, como me falavam, que há uma realidade espiritual, talvez aquilo
me toque, me dê um susto tão grande que eu modifique, sim, os meus conceitos, minha forma de proceder. Mas a morte física por si mesmo não modifica ninguém. Quantos nós lemos em psicografias que continuam a ter o mesmo caráter que tinham antes? Não se modificam? Nem moralmente e muito menos em conceitos. Quando eu digo em conceitos, por exemplo, não quer dizer que a pessoa é ruim ou má, ou boa, ou excelente. Não é isso. Quer dizer, são aqueles conceitos, por exemplo, se eu fui criado culturalmente, eu tenho certos conceitos de vida, é difícil mudar. Eu vou tentar aperfeiçoar, mas eu preciso, numa outra etapa, apagar isso e me inserir num ambiente totalmente diverso para adquirir conhecimentos diferentes também. É por isso que às vezes eu preciso ter a experiência de nascer na pobreza e ora na riqueza. Ora eu necessito nascer sim com capacidade intelectual acima da média. Ora, não. E não estou falando dos extremos, do gênio e do deficiente cognitivo. Não, é só olhar para nós. Nós somos uma consequência, nós não lembramos. É descontínua a lembrança. Mas o Espírito é um só nas vidas. E aí está a resposta. Por que aquele amigo meu é bom em português? E, poxa, eu por mais que eu me esforce, eu não consigo, não me entra. Mas, para mim é muito fácil entender matemática. Enquanto para outro não. Óbvio que há sim a criação, a educação desde a infância. Tem. Mas quantos são irmãos na mesma casa e apresentam qualidades, né, vamos dizer, intelectuais, emocionais totalmente diversas? Apesar de ter a mesma. Quantos gêmeos são diferentes? Com aptidões diferentes? Se lembrar de Mozart, como é que pode uma criança mal saída dos anos iniciais, 4, 5, 6, 7 anos, fazer músicas, tocar violino, piano, na mente dele desenhar e escrever as pautas? E aí voltamos ao início. Se cremos em Deus, por que Deus deu privilégio para ele nessa área e não para mim? Não é privilégio, é esforço, é dedicação em vidas anteriores, são aptidões. Aptidões não são dons. O dom dá a entender, é uma coisa meio arrogante. Eu nasci com esse dom. Você já está arrotando arrogância. Não. Sem dúvida, são capacidades que você conquistou por merecer. Em muitas. Você criou nas sucessões de vidas. Mas em outros aspectos nós somos ignorantes. Ninguém é perfeito. E ninguém numa única vida tem condições de compreender tudo. Como chegar numa perfeição que sempre vai ser relativa se eu tiver uma única vida? Ou tiver vidas sucessivas sempre dentro da mesma condição? Vocês acham que sempre seremos masculino ou feminino? Não, tivemos várias etapas diferentes na vida. Necessárias. Como ter a experiência e compreender, né, o afeto maternal se eu sempre vier como homem? Ou vice-versa? Porque aí podemos dizer, como não tem, geralmente, outra vida eu quero vir homem, né? Outra vida eu quero vir mulher, né? É tudo mais fácil, né? Nós viemos e viremos em sucessivas, não importa o sexo. Os espíritos não têm sexo, mas sim, eles têm sim características masculinas e femininas, positivas e negativas, não no sentido pejorativo, ou características diferentes que acentuam um lado mais, um lado menos. Que eles têm predileção quando ainda nós aqui estamos num grau evolutivo ainda inferior, em fase de crescimento. Mas à medida que nós temos centenas e centenas de vidas aqui atrás do nosso arcabouço, nós tendemos a igualar esses polos e termos as características, aptidões de ambos. É o equilíbrio. Ora, nunca aconteceu na civilização humana
o que aconteceu nesses últimos 100 anos, vamos botar assim. O que era mulher há 100 anos atrás e o que é hoje? Em termos de profissionais. O que é o homem hoje dentro de casa e o que era 100 anos atrás? Em relação à afeição familiar. Percebem como a mulher está mais acentuado certas características masculinas em termos coletivo e o homem em características femininas, não num sentido pejorativo, mas no sentido de características. O homem cuida do bebê, tem afeição, tem cuidados afetivos que não existia na história humana. A mulher tem atitudes de proatividade que não eram características históricas na sociedade. Estamos em fase de transição, uma nova sociedade, uma nova comunidade se forma. E em toda transação é natural que a mudança seja um tanto dolorosa, difícil, em vários aspectos. Ora, as minorias, o ser humano que nasce nessa vida, nesse ego atual, com predileções homossexuais ou héteros, isso não tem mais importância. Porque o que é uma pessoa homossexual? Trata-se do corpo biológico num polo, mas o psiquismo, acabei de dizer, em outro. Não nos interessa nesse instante entrarmos em minúcias qual é a questão psíquica, espiritual por trás disso. Há sim, e nós temos que, se acreditamos em Deus, compreender que há motivos que levam a pessoa a estar na vida atual, na presente condição ou não. Mas o que é importante para nós, moralmente falando? Nas relações sexuais, se a pessoa vê o outro como um ser humano ou como um objeto de uso. E isso nós encontramos pessoas equivocadas em qualquer condição, hétero ou homossexual. Isso encontramos pessoas de boa índole, de fidelidade, de respeito em todos os aspectos. Mas porque se nós não acreditamos na reencarnação, não conseguimos entender essas questões. E a ignorância nos leva a proceder de forma incorreta. Não faz muito tempo, a pessoa que era de origem africana era considerado pela própria igreja como um ser sem alma. Não faz muito tempo. Mas não é o cristianismo que fez isso, mas são os seres humanos. Por que a reencarnação é tão difícil hoje de aceitar? Não é questão de falta de fatos. Eu só dei 2 casos para vocês. 2 casos pequenos. A gente comentou muito na quinta passada com o pessoal que está fazendo o módulo 1, que é reencarnação no curso. Comentando outros casos que o tempo aqui não nos possibilita. Mas a reencarnação hoje não é aceita meramente por orgulho. Por quê? Primeiro, são as pessoas que não conseguem aceitar que eu vou voltar num corpo de homem ou num corpo de mulher. Que eu vá voltar, por exemplo, sou um muçulmano e vou voltar num corpo de um judeu. Inaceitável. São os conceitos restritos da vida atual que impedem uma aceitação. Eu sou, vamos dizer que fosse séculos atrás, sou um cristão e vou voltar num muçulmano, quando havia as cruzadas. Inaceitável. Eu sou um senhor, né, na época escravagista, e vou voltar como escravo? Nunca! Isso não pode. Essa teoria, esse negócio de reencarnação, é coisa de ignorante, do mal, e assim se vai por adiante. Mas é porque não é porque eu estou refletindo e que não seja verdade. Eu não posso aceitar isso. Desmorona os conceitos que eu tenho e me impedem. Então, veja só, é esse tipo de conceito que eu digo que não muda com o fim do corpo físico. Não tem. Quantas pessoas vocês veem, ou nós mesmos, nos modificamos, nos cobramos, porque aqui se cobra, na doutrina espírita, nós nos cobramos,
fazemos autocobrança, mas quantas pessoas às vezes têm um conceito na vida e chega aos 70, 80, 90 anos e não conseguiu se libertar. Mesmo eu, daqui a algumas décadas, vou ter dificuldade de aceitar certos conceitos que o meu filho vai ter. Vai ser outra sociedade. E isso é natural. Não estou falando agora daquele conceito de preconceito, mas aquele que eu não consigo seguir adiante. Eu tenho a minha limitação. Eu fechei o meu psiquismo, a minha estrutura toda é formada em cima daquilo. Eu não consigo, mas eu tenho que ter ciência desse meu limite. Porque senão o que eu vou fazer? Isso é besteira, eu não aceito, é bobeira. Não. É uma nova sociedade, é um novo conceito, uma nova geração. É óbvio. Nós temos que nos questionar, será? Eu vou dizer, mas eu tenho... Isso não é legal, eu tenho meus ideais. Será que meus ideais são realmente corretos? Temos que nos questionar quanto a isso. Não estou dizendo que devemos descartar o que nós acreditamos que é certo, e jogar simplesmente no lixo. Mas também não podemos simplesmente agarrar como se fosse um dogma e não deixar nada mais entrar. Nós temos que analisar. É isso que, como espíritas, devemos fazer. Analisar, questionar, refletir, trocar informações, nos obrigar a escutar uma palestra de outra pessoa, um curso. Porque você pode, de repente, existe aquele espírita que decorou um monte de livros em casa, estudou sozinho, mas o que ele sabe é a interpretação que ele consegue ter do que está lendo e estudando. Nunca será a interpretação que ele é obrigado, que se obriga, que é assim, isso que a gente deve ser, se obrigar a escutar de outro. O outro tem uma visão diferente. E se nós nos obrigamos a escutar o outro, não é para aceitar de bandeja, é analisar. Mas você só vai crescer com isso. Seja negativa a crítica que nos fazem ou positiva, não importa. Nós temos que criar essa maturidade emocional de ser capaz de escutar o outro, guardar, segurar a língua, analisar, para no dia seguinte tomarmos um juízo a respeito. Opa, não, isso aqui eu não consigo aceitar. Ainda vou ficar dentro dos meus conceitos que eu acho que estão certos. Ótimo, ótimo. Mas você escutou, você refletiu verdadeiramente. Não é aquela reflexão falsa, de falsa humildade. Eu vou te escutar, pode falar, porque eu estou aberto a coisa, mas ele vai falando, você nem está escutando, só está pensando, né, como é que vai derrubar a argumentação do outro. Isso não é escutar. Isso é arrogância intelectual, arrogância moral, emocional. Então a reencarnação é uma grande dádiva pedagógica para nós. Porque é o esquecimento, não só do mau uso das nossas atitudes, de quem a gente prejudicou de fato, mas até o esquecimento desses conceitos cristalizados, que afloram em nós através do que nós chamamos de tendências. São mais fortes ainda da adolescência em diante. Vocês podem ver que geralmente, quando surge, que se abre a função sexual, há uma grande mudança de personalidade entre o que a criança era e o que ela está se tornando e virar a ser. Não que não havia indícios na criança das suas tendências. Há sempre indícios. Que se são negativos, devemos educar. Mas se trata das tendências. E aí vem tanto as boas como as negativas. Tanto as capacidades que nós adquirimos em vidas sucessivas, as facilidades, quanto também o negativo, de repente se é a intolerância, se é a fofoca, se é uma tendência a um desvio comportamental, psíquico, sexual, se é uma tendência a uma depressão, a uma frustração, a um ato de suicídio,
No livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, esse livro retrata vários casos diferentes de reencarnações, os resgates coletivos, uma dívida na encarnação presente que a pessoa não consegue resgatar, a expiação que ela deve passar, mas é amenizado pelos méritos da vida presente, como o caso do rapaz que teria que morrer com um tiro, assassinado com um tiro no coração, e pelos seus méritos na vida presente, morre na cama de um ataque do coração, um ataque fulminante. Não há uma fatalidade plena. Mas existe sim aquilo que Jesus falava. O que nós plantamos, temos que colher. Se eu plantar um abacaxi, eu vou ter que agarrar aquele abacaxi depois. Não vou poder querer morangos. A grande questão é que nós semeamos a lá vão ter sem saber qual semente que é. É a nossa falta de visão. Não é nenhuma maldade dentro de nós. É uma ignorância mesmo, no sentido de ignorar as consequências das nossas ações, de ignorar as leis morais que estão por trás, espirituais. Não há fatalidade. Destino pleno não existe. Existe sim. Algumas coisas devem proceder para o nosso bem. É como a criança. Não quer ir no dentista, berra, se estraga, mas tu pega a força e leva para o dentista. Tu sabe que aquela dor que ele vai sentir é para o bem dele. Para evitar dores maiores à frente. Então muita gente, eu não rezo mais porque não acontece. Claro, Deus não vai cumprir os nossos caprichos. Mas a prece é poderosa. Muito poderosa. No livro Entre a Terra e o Céu, começa com a prece de uma filha que pede à mãe que está desencarnada, que suicidou, se eu não me engano, não me falha a memória, que não pode atender a filha, mas a providência atende. E todo o livro Entre a Terra e o Céu, se não me falha a memória, se desenrola em cima a partir dessa oração. Então uma oração, quando bem sentida e vivida no coração, pode mover toda uma quantidade de espíritos protetores. Mas eles não então só nos ajudam para quem reza? Não, estão sempre ajudando. Mas o ato de orar realmente nos coloca num estado de vibração, de sintonia, de magnetismo, que propicia que nós recebamos aquela energia positiva, aquele auxílio que sempre está à nossa volta. Mas é que nós nos fechamos para isso. Ora, também é a lei de justiça. Se eu fiz várias coisas anteriores à vida e existência equivocadas, é natural agora que tenha que ser difícil para eu valorizar as coisas na minha vida. Num desses livros, eu acho que é no livro Ação e Reação, se eu não me engano. Um rapaz, ele perde o pai muito novo, ele fica órfão. Mas é porque na vida anterior, esse mesmo espírito que desencarnou na vida atual dele, ele havia assassinado o pai dele. Então, poxa, parece uma coisa terrível, mas não tem ninguém castigando. São consequências, por quê? Para valorizar ter um pai, uma criação paterna. Quando desencarnar, porque o que é 80 anos diante da infinidade? Não é nada. 30, 40 mil anos, o que são 80 anos? Aquele sacrifício, aquela vida difícil, para ele depois, quando ele tiver noção, condição de lembrar das anteriores, digamos as duas últimas apenas, vai fazer sentido. E ele vê, meu Deus, né? Que bom poder voltar e reparar minhas falhas, mas principalmente tomar consciência da vida, de como estamos interligados, dar valor à família que nós temos, respeitar os outros. Não é simplesmente ser educado com quem nos convém, à frente dos olhos públicos, mas respeitar é mesmo na calada da noite,
no teto de nossa casa, respeitar o outro. Porque se um outro nos fala algo que não gostamos, nós falamos, tá bom, tudo bem, vamos ponderar, talvez, não sei, talvez você... Mas se uma pessoa dentro da nossa casa nos desrespeita, nós somos mais mal educados, né? Do que com estranho. Não tem lógica. A pessoa que convive conosco, que também não é santa, porque nós também não somos, todos temos falhas, né? Mas é quem está junto conosco na nossa caminhada, crescendo, aprendendo. Quantas coisas difíceis nós passamos juntos. Isso não tem preço. Porque, de repente, aquele outro caso extraconjugal que a gente vá, porque acha esteticamente bonito a pessoa, né? Todo mundo envelhece um dia. Todo mundo perde a estética um dia. O que fica é a simpatia que nós temos um para com os outros. Ao final das nossas vidas, às vezes de relacionamento, é mais o companheirismo do que as relações sexuais, afetivas, como homem e mulher. São as afetivas de companheirismo, de amizade. Mas não é isso que nós damos valor, né? O que se vê na mídia, né? Apenas esses reality shows que colocam que pessoas tendo relações embaixo de uma coberta, ou falando, palavrões à torta e direito, se digladiando, se batendo, ou conversando para ver como vão dar rasteira um no outro. É esse o ícone que nós temos na atualidade. São esses, né, como se fala o locutor do programa, esses são os nossos heróis. Né? Nossa, então nós culturalmente, moralmente, nós estamos muito pequenos. E nós sentimos, tá? Prazer. Quando a gente se pega, a gente está na frente olhando isso. Curioso, com interesse. E psicólogos falam que, poxa, isso é psicologia, né? Coletiva, quanto aprendizado. Aquilo ali é a realidade fora? É essa a nossa realidade no dia a dia? Não, não é. É uma ilusão. É uma ilusão, é dinheiro. É mercantológico, é mercantil, né, a coisa. Não tem nada de grandioso. E aí o que nós fazemos no nosso lazer? Do tempo que nós temos? Aproveitamos? Pode ser ler um livro, ver um programa. Hoje tem tanta... A internet, meu Deus, tem tudo. Tem tudo. Eu digo que a internet é algo muito positivo. Você pode fazer negativo dele. Que pode, se você tem um vício da pornografia, você é queda para você. É queda constante. Mas se você levar para outros sentidos, você só cresce. É escolha, né? Qual o caminho que você quer seguir? Qual o caminho que vocês vão seguir hoje à noite? Amanhã de manhã, quando acordar? Vão dar atenção às suas famílias? Nós não sabemos quanto tempo temos com cada um de nós. Né? Porque o que há por trás do que fizemos em vidas sucessivas, o que necessitamos aprender, é preciso lembrar que uma coisa, a vida continua, a imortalidade é presente, as provas das comunicações estão aí, aqui nessa casa, em livros, catalogados, crianças que lembram, gênios. O espiritismo é um fato, gente. Não se deixem levar. Talvez vocês ainda pesquisaram muito pouco, ainda estão vacilantes aqui, tá? Um dia eu também já tive vacilante. Hoje eu tenho certeza absoluta. Eu não preciso ver fenômeno nenhum para manter a certeza que eu tenho dentro de mim hoje. Claro, o fenômeno ajuda quando a gente está no caminho. Mas a lógica, eu olho para o céu, vejo essa noite estrelada e penso, meu Deus, né? Tu és muito grande. Tu és a perfeição. E como é bom poder crer em Ti de forma plena, sabendo que tudo na vida é justo, mesmo quando é difícil aceitar. Mas porque Tu existe. É natural que no luto a gente perca um pouco isso. Queira fazer chantagem, né? Com o Pai.
Mas a gente acaba voltando, a gente acaba percebendo que há outras coisas por trás. São momentos para chamar a nossa atenção e acordar. Ei, você é muito mais do que esse corpo. Tem muito mais experiências que esse mundo atual pequeno que você vive. Nós temos que crescer e evoluir. E precisamos um dos outros para conviver bem. Muita paz a todos e tenham uma boa semana.